De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho do trabalho, do papel do Conseg aqui na companhia do Jorge Pupim. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, Jorge, primeiro, para quem não conhece, entender um pouquinho da estrutura, como é que funciona o Conseg e qual a sua função hoje. Olha, o Conselho de Segurança é um órgão estadual representando nas cidades do estado por 5 pessoas que fazem parte da diretoria. É o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e um outro que a gente chama de, seria ligado com uma área de vocês, da comunicação, contato comunitário, nesse sentido. A diretoria é composta por essas pessoas. Além dos membros natos, que são o delegado do município e o capitão comandante da companhia. Muito bom. E é interessante perceber, que é uma estrutura da comunidade, fazendo a ponte aí com as forças de segurança, e tentando ajudar ou colaborar, com essa estrutura a melhorar a segurança na localidade. Sim, o objetivo principal do Conselho de Segurança é o elo entre as polícias e a comunidade. Então nós fazemos as reuniões mensais. Geralmente o pessoal pergunta, mas onde é a sede do Conselho? Não, o Conselho não tem uma sede própria, justamente por isso. E a gente faz as reuniões, as nossas reuniões são feitas nos bairros. Então, mensalmente a gente se reúne em alguma área, ou área de lazer, ou um centro comunitário, algum lugar assim específico de uma comunidade, de um bairro, e a gente trata dos assuntos da segurança específica daquele local e dos demais locais da cidade. Uhum. A gente percebe também esse foco do Estado nos conselhos. A gente observa aí hoje você usando um colete específico que foi entregue na última semana. Sim, nós tivemos dia 4, na segunda-feira passada, às 19 horas, o segundo ciclo estadual da integração comunitária. O primeiro foi realizado em Rio Preto, o segundo agora aqui na região de Ribeirão Preto, região que compreende 93 municípios. Então, nós estivemos lá, de Batatais foram 15 pessoas que estiveram presentes, representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, os membros natos da Polícia Militar, pessoal da Guarda Municipal, o pessoal da diretoria do Conselho. Nós tivemos a participação do Robson, que agora está indo logo será capelão voluntário através da Polícia Militar. Então, essas pessoas estiveram presentes lá para auxiliar. A entrega do colete foi feita pelo secretário de Segurança Pública, o capitão Guilherme Derrite, e isso aqui simbolizando a força que os conselhos têm de uma forma geral. Então, nesse primeiro momento, foi entregue aos presidentes que estiveram lá presentes. Se eu não me engano, foram 49 coletes entregues naquela ocasião, e que depois esses coletes também serão entregues aos demais membros da diretoria. Perfeito. E é interessante também, porque dentro dessa estrutura que você está falando aí, a gente tem esses 5 membros que representam a cidade junto à estrutura estadual, mas a gente pode também ter um conselho local. Sim, nós podemos, de uma forma bastante simples, ter um conselho municipal, um conselho de segurança municipal, e com a criação desse conselho, assim como os demais conselhos do município, esse conselho pode trabalhar com verbas. Cria-se um CNPJ próprio, aí teremos a metade dos participantes que são do poder público, a outra metade formada por pessoas da comunidade, e aí a gente consegue trabalhar. Enquanto Conselho de Segurança do Estado, a gente não trabalha com verbas. A nossa parte realmente é o elo entre as polícias e a comunidade. Sugerir, acompanhar as políticas públicas, sim. E ter esse diferencial. E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas iniciativas aí que hoje estão implementadas partiram dos conselhos. A gente percebe quantos conselhos de fato têm feito a diferença no trabalho da segurança pública no Estado. Sim, o que eu falo, às vezes é muito mais prático para o cidadão do bairro, seja qual bairro for, trazer essa demanda daquela localidade para a gente e nós levarmos direto à polícia, seja ela a polícia militar ou a polícia judiciária, no nosso caso aqui o doutor Andreotti. Então nós fazemos essa ligação. Então a gente recebe essas informações, a gente leva para eles, e não é só isso também. Eu vou citar aqui o que foi tratado na última reunião, só para você ter uma ideia. Nós
temos aqui na entrada da cidade, aqui, ali no trevinho hoje da Transface, ocorrido vários acidentes ali. E uma das sugestões que foram levadas, né, o pessoal leva a pergunta, né, a crítica, a demanda de uma forma geral, e levam também a sugestão. E a sugestão que foi levada seria de instalarmos ali um radar, por exemplo. Então, nós vamos oficiar o DER, né, que é o órgão que representa o Estado, né, nessa parte das rodovias, para que eles façam um estudo que melhore a qualidade naquela rodovia, ali naquele trecho, para que não aconteçam os acidentes. Isso também faz parte da segurança. Falar um pouquinho, né, de um trabalho que você iniciou, ajudou muito aí, que é de controle aí da criminalidade na área rural, na zona rural. E com tecnologia, né, Jorge, a questão do mapeamento das unidades rurais, de ter isso mais determinado, tem feito muita diferença. Sim. O que a gente tem notado, e através até do governo do Estado, foi criado um projeto chamado Rotas Rurais. Aquilo que a gente vem fazendo em Batatais desde 2010, que é criar esse endereço rural para facilitar o deslocamento das unidades de emergência, seja a polícia, seja o SAMU, agora nós temos o bombeiro, né? O bombeiro também pode aproveitar disso para chegar mais rápido. Então, com o programa Rotas Rurais, realmente está sendo criado no estado todo o endereço rural. Então, está vindo de encontro com aquilo que a gente já fazia para melhorar a qualidade do atendimento para esse pessoal da área rural que tempos atrás aí ficou meio abandonado. E porque justamente era complicado isso, né? Muitas vezes, olha, se notificava até uma problemática, um furto, um roubo, é no sítio Santo Antônio, né? Até localizar, saber onde é, diferenciar de que sítio Santo Antônio está se falando. Qual deles, né? Dava uma trabalheira aí e de fato não se conseguia combater com eficiência justamente porque não conseguia chegar ao local do problema. Sim, você citou bem, Santo Antônio, deve ter umas 10 propriedades com esse nome. Aí, o que a gente tinha que fazer antes? Muitas vezes, o proprietário ou alguém que conheça o local para encontrar com a nossa viatura e que essa viatura vá com essa pessoa até a propriedade. Isso demandava um tempo absurdo. Hoje não, se a pessoa falar o nome da propriedade, falar o código, que é o endereço da propriedade, ninguém precisa ir lá. Qualquer policial que estiver de serviço, naquele momento, vai sair de onde ele estiver e vai parar na porta da casa daquela propriedade. Então facilitou demais. Sim, aí isso aqui nós já estamos, né? E agora com a vinda dos rotas rurais aí também, e será implantado no estado todo e ficará assim, um serviço de excelência. Muito bom. E de fato, né, a gente acaba vendo o quanto essas ferramentas tecnológicas têm fechado o cerco, têm ajudado aí a própria estrutura da polícia. E uma das coisas que o Renato coloca aqui, que infelizmente é recorrente, não é? Em função até das pessoas que praticam alguns tipos específicos de furto e de roubo, que essas pessoas muitas vezes são presas, você tem uma melhora, tranquiliza, depois essa pessoa sai da prisão, volta no ciclo de novo, né? Parece que até... realmente é um ciclo, rotina, né? É um ciclo, né? Isso compete, no caso, o furto, no caso, ou o roubo está acontecendo, a Polícia Militar vai lá, faz a apreensão no caso de adolescente, ou a prisão no caso do maior, apresenta na delegacia. No dia seguinte, ou até em 24 horas, deve ser apresentado para uma audiência de custódia, onde ele pode ser liberado ou não. E aí ele responde todo o processo, mas infelizmente na saída novamente dessa pessoa, a chance dele cometer crimes é imensa. Você falou de tecnologia. O secretário de Segurança, o senhor Guilherme Derrite, ele falou lá no ciclo que a gente foi, que no começo do ano de 2024 agora, até o final do ano, será implantado no estado um projeto, na realidade já um programa, né, chamado Muralha Paulista, que é o monitoramento de entradas e saídas das cidades com câmeras inteligentes, interligadas ao sistema Detecta, onde qualquer veículo que passe naquela localidade, se esse veículo tiver um alerta, se esse veículo for um veículo produto de roubo, de furto,
automaticamente começa-se a monitorar e seguir aquele veículo, fazendo com que as polícias ajam de uma forma mais rápida para poder fazer a prisão ou apreensão dessas pessoas. Perfeito. E ferramentas funcionais hoje acessíveis, é um investimento importante aí que o Estado faz, não é? E que vai garantir de fato mais segurança para o cidadão. E lembrando isso, né, a gente falava há um tempo atrás das próprias viaturas, né, que adquiriram uma tecnologia aí com tablet, né, com GPS, sim, com informações em tempo real, até a estrutura de comunicação, não é, que antes se tinha só o tradicional rádio, mudou demais. Sim, não, os rádios hoje são digitais, né, então já quebrou aquela sequência que as pessoas poderiam ouvir a frequência da polícia, né, ouvir o rádio, né, da polícia, hoje não se ouve mais. Além das câmeras que eu falei do Muralha Paulista, a Prefeitura Municipal está adquirindo mais de 100 câmeras que serão colocadas nas ruas do município e também nas estradas vicinais, naquelas principais. A gente fez um levantamento, serão aproximadamente umas 10 câmeras nessas estradas rurais, com a mesma tecnologia do sistema Muralha Paulista. Então, nós faremos o quê? Um cerco, né, no município, através desse monitoramento eletrônico. Isso também reduz o índice criminal. Sem dúvida. E de fato, né, a gente acaba vendo a soma aí dessas atividades para dar um pouco mais de segurança, porque infelizmente a gente também tem aquela coisa, né, de em alguns períodos específicos, ou não é, a gente até comentava isso, né, nesse xadrez da criminalidade, que, olha, se faz uma apreensão grande de drogas, você sabe que na sequência você começa a ter furtos e a ter roubos, não é? Então sempre você tem que estar criando estruturas de combate, e assim como você instala uma estrutura de combate, outra frente criminosa começa a surgir, então é um trabalho que não para. Não, sem dúvida. A gente sabe que os efetivos das polícias está muito pequeno, entendeu? O secretário, o secretário de Segurança prometeu fazer um investimento altíssimo em aquisição de novos policiais, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Isso já pensando no próximo ano aí. E lá no ciclo, o delegado do DENTER 3, o Dr. Jorge, ele comentou o seguinte, que houve uma redução muito grande dos índices criminais do período de janeiro até agora novembro, e que será muito difícil o ano que vem manter esses números, porque como a redução foi bastante elevada, será muito complicado manter, mas que o esforço dos policiais será muito grande nesse sentido. O que ele disse além disso? Ele criou o GOI, que ainda não tinha aqui na região de Ribeirão Preto, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Também que estava presente e falou lá o Coronel Sansana. O Coronel Sansana falou também da redução dos índices criminais, né, através da Polícia Militar. E, inclusive, naquele mesmo dia houve uma apreensão, se eu não estiver enganado aí, acho que de 1.600 quilos de drogas aqui na região. Então, voltando àquilo que você falou. Então, a probabilidade de aumentar o número de furtos e roubos por conta do pessoal ser obrigado a pagar essa mercadoria que foi perdida, né, de certa forma, nós precisamos, sim, continuar trabalhando. E com o quê? Com o uso da inteligência. Se eu tenho um efetivo reduzido, eu preciso buscar, com maior eficiência, que o meu policiamento haja na onde é necessário e nos horários específicos. Não é simplesmente. Aí, nisso aqui, eu parabenizo o capitão Erivaldo e o tenente Lucas, né, no caso da Polícia Militar, no policiamento preventivo, porque eles têm conseguido, né, fazer assim, das tripas coração, para poder manter a cidade num nível satisfatório de segurança. E é importante a gente destacar isso, né? Porque a questão do efetivo a gente fala aqui há muito tempo, não é? E o efetivo da polícia, quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando num dever do Estado. O Estado é responsável por isso. Infelizmente, a queda do efetivo vem atrapalhado muito. É lógico que a gente coloca, né? Tem novas tecnologias, tem outras estruturas que apoiam, sim, mas efetivo é efetivo. Né? Sim. O GPS não vai efetuar a prisão, não. Né? A câmera não vai fazer a autuação sozinha. Tem que ter equipe nisso e que muitas vezes acaba desgastando outras estruturas, né? Por exemplo, a gente teve um aumento e uma constância grande no município, principalmente, de furtos a próprios públicos.
Não é? Vira e mexe, é fiação, é bomba que para, é serviço público que para, porque você tem que colocar um pouquinho da Guarda Municipal para fazer um trabalho que não seria dela, que seria do Estado, que seria das outras forças policiais, enquanto ela tem o dever prioritário de proteger o próprio público. Então, se a gente pensar no próprio público municipal, a competência é da Guarda, né? E a gente sabe que eles têm feito um bom trabalho e eles estão investindo também nessa questão do monitoramento por câmeras. Então, eu sei que eles já fizeram alguns flagrantes através do uso dessa tecnologia. Eu, conversando com o comandante Marcelo, ele me falou, Jorge, a gente conseguiu pegar um dos furtadores, um dos maiores furtadores de fio de cobre, através da câmera. Foi monitorado, avisou, o pessoal foi lá, fez a prisão dele e ele foi conduzido para a delegacia. E aí aqui eu também quero deixar o meu apoio, o meu total apreço pela Guarda Municipal, porque tem ajudado demais as forças policiais, além dela cuidar dos próprios públicos, ela também tem ajudado na segurança pública, que é dever do Estado, e eles têm também nos auxiliado muito na ronda rural. Então eles conseguem fazer, através de 2 viaturas que eles receberam, a ronda rural. E aí aqui o Lança, né, o GCM Lança, ele tem me auxiliado muito no cadastramento de novas propriedades. Nós estamos aí chegando em 500 propriedades cadastradas. E o Lança é um grande, uma importante peça nessa criação dessas novas propriedades para que sejam feitos os cadastros, né? E aproveita a pergunta aqui do Renato, não é? Olha, tem uma propriedade rural que ainda não está cadastrada, como é que eu procedo? Ele pode entrar em contato na Polícia Militar, né, através do 190, ou através do 153 na Guarda Municipal. O pessoal tem me auxiliado nesse sentido. Ou ainda, né, de uma forma, procurar o Sindicato Rural. Lá eles entrarão em contato comigo e nós faremos o cadastro da propriedade. Maravilha. E é importante isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem mais ninguém residindo na propriedade, está arrendado, etc. e tal. Mas é importante ter o cadastramento, pelo menos Sim. geográfico, não é? Porque, vou dar um exemplo simples, né? Esses dias a gente teve aí um corpo que foi encontrado numa zona rural, não é? Você tendo um mapeamento, pelo menos até para uma notificação, fica mais fácil para ser feita. Sim, porque você falou bem, nós temos uma grande área rural aí que não tem moradores, né? A maioria é cana. E isso dificulta. Quem é o proprietário? Qual o nome da propriedade? Né? Eu preciso saber dessa localização até para gerar esse boletim, né? Porque eu preciso de um endereço. E isso não tem acontecido, né? Principalmente nessas áreas que não tem ninguém, que fica mais difícil. Exatamente, né? Então, isso auxilia, inclusive, na notificação de outro tipo de crime. É importante se ter esse monitoramento aí de uma maneira correta. E até no auxílio de coisas simples, né? Às vezes o sujeito vai para a sua propriedade rural lá, tem algum problema com o carro, sofre um acidente, etc. Sim. Tendo um mapeamento é até mais fácil. Facilita o deslocamento dos serviços de urgência e emergência. Exato. Também aqui a Luiz Paulo, parabenizando pelo trabalho e perguntando, né, a gente falou da possibilidade de montagem aqui de um conselho local, né, de uma unidade do conselho. Ele pergunta, né, se as pessoas que têm interesse, que gostariam, como é que podem proceder para auxiliar nesse processo. Luiz Paulo, né? Isso. Luiz Paulo, é o seguinte, nós, no começo do ano, eu entrarei em contato com o prefeito municipal, com o pessoal do Poder Executivo e Legislativo, para a gente viabilizar essa questão de criar o Conselho de Segurança Municipal. E aí será amplamente divulgado e aquelas pessoas da comunidade que tiverem interesse em participar serão convidados. E, de novo, né, só para contextualizar o pessoal, você e os outros 4 representantes, né, são uma diretoria que representam a localidade no Estado. Sim, sim, somos voluntários representando o Estado aqui no município. Perfeito. E aí, esse outro conselho seria um trabalho local. Municipal mesmo. Que aí, como eu já havia dito, né, dá para trabalhar até com verbas, né? Falar, eu vou citar um exemplo aqui. A Polícia Civil deseja um drone. Entendeu? Eu, enquanto presidente do Conselho Estadual, né, representando o município de Batatais, eu não tenho poder para trabalhar com dinheiro e fazer essa aquisição. Se fosse o Conselho Municipal, a gente poderia arrecadar essa verba, pegar o drone, ceder para a Polícia Civil,
né, através de doação, e eles estariam totalmente legalizados para poder utilizar aí nas suas investigações. Maravilha. Marcos colocando uma outra questão também interessante, né, que são as ações que a gente percebe que muitas cidades têm feito, Batatais, inclusive em alguns bairros, não é, que é a organização dos próprios moradores, né, no sentido aí de se partilhar câmeras, ter grupo de WhatsApp. Sim. E fazer um trabalho coletivo de segurança. Isso aí é chamado PVS, porque eu vou falar o PVS, mas é o Programa Vizinhança Solidária. Então PVS porque muitas vezes a gente vai em algum local e o pessoal diz o seguinte, o PVS, aí quem está ouvindo fala, mas o que é isso? Não sabe. Programa Vizinhança Solidária. Um dos bairros que está mais adiantado aqui no nosso município é o Jardim Canadá. A gente tem lá a experiência através do meu secretário, do meu primeiro secretário, né, do secretário do Conseg, o Cristiano dos Santos, que organizou lá dentro do bairro, utilizando o exemplo do City Ribeirão. Ele trouxe o pessoal de lá para cá, fez palestras, orientou como que eles deveriam montar. E aí onde você falou, monitoramento das câmeras do próprio bairro, através, né, do compartilhamento, né, dessas câmeras, o grupo de WhatsApp geral do bairro, um grupo da rua, daquela específica rua, né, que de repente algo está sendo pontual. Eu vou citar uma das ruas de lá, a Rua Dove Campês, por exemplo, que é a última rua lá do Jardim Canadá, margeando a Cana. Então, se é algo específico daquela rua, eles tratam dentro do grupo da rua, não joga no grupo geral. E o que acontece com esses grupos? Igual nós temos também os grupos de vizinhança solidária da área rural. A gente já criou isso. Nós temos o grupo ali do lado da Moradinha, nós temos o grupo do lado da Ilha, nós temos o grupo do lado da Santana. Então a gente foi criando esses núcleos, criando os grupos, onde as pessoas tratam ali de assuntos da segurança. Então a gente fala assim, que lá é proibido, bom dia, boa tarde, boa noite, porque senão a gente desvirtua. Sim, sim. E é só não podemos, algum problema. Não podemos relacionar o grupo com atendimento de ocorrências. Nós tivemos casos aqui em que as pessoas postaram no grupo, só como exemplo, postaram no grupo, alegando assim, tem indivíduos na minha propriedade. Tá, aciona a polícia. Qual propriedade? Tem policiais nos grupos? Sim, mas quem acompanha grupo 24 horas? Eu mesmo não consigo acompanhar nos grupos que eu estou. Eu não consigo acompanhar nem o grupo da minha família. Exatamente. Entendeu? E meus filhos, por exemplo, né, o pessoal lá de casa sabe que se quiser falar comigo, tem que me ligar. Não manda o WhatsApp pensando que eu vejo na hora que falei, vocês vão ficar enrolados. Então, os grupos servem para quê? Para um alerta, tá? Passou um veículo aqui, atitude suspeita aqui, está estranho, alguém conhece? Passou em outra propriedade? A gente consegue verificar isso? Beleza. Agora, é urgência e emergência? 190, a Polícia Militar. Mas a Polícia Militar, a ligação está caindo em Ribeirão Preto, Luciano, é um outro fato que tem acontecido. Tá? A gente até conversou, eu conversei com o Tenente Lucas, ele vai levar uma sugestão para Ribeirão Preto, lá para o Copom. Inclusive nessa reunião do dia 4 eu falei com o Coronel Sansana que eu quero fazer uma visita ao Copom para conhecer como que está o atendimento. O que é? No momento, assim, vamos imaginar, eu ligo 190, tem 5 ligações na minha frente. E a minha ligação seria um roubo. Lá não tem ainda como ter uma prioridade eu passar na frente dessas 5 ligações. Então eu tenho que aguardar as 5 ligações serem atendidas para que eu seja o próximo. Então a sugestão do Tenente Lucas foi essa. Verificar uma possibilidade de, tá lá, é urgência, emergência, ocorrência de gravidade. É uma brevidade. Passa na frente e aciona as viaturas que estão mais próximas para atender o mais rápido possível. É uma perturbação do sossego, é só um alto. Essa aí dá para aguentar uns minutinhos, espera um pouquinho. Vamos priorizar aquela que é mais urgente. Na verdade a gente vê isso, não é? As estruturas de atendimento cada vez mais regionalizadas. Vamos dar um exemplo do SAMU aí, não é? Que você faz, não cai aqui direto, vai cair na central regional e que distribui esse serviço. Porém,
Isso exige de quem está ligando ter todas as informações disponíveis. Sim. O exemplo clássico disso, que eu falo todas as vezes, é o seguinte: o que adianta eu ligar 190, por exemplo, e falar assim, ó, eu preciso da viatura na Avenida 9 de Julho. Ah, legal. Nas 93 cidades da região, tem 9 de julho. Então eu preciso falar, ó, Avenida 9 de Julho, em Batatais, ponto de referência, né? O que está acontecendo? Quem é que está ligando? E isso não quer dizer que a pessoa está ali se expondo, mas o atendente que está lá em Ribeirão, ele não conhece a nossa localidade. E a informação que vem de Ribeirão para Batatais vem através do teclado, vem através do computador. Então, quem está aqui ainda despachando a ocorrência, que o despachador ainda está em Batatais, ele recebe a informação, seria como você aí, você está recebendo as perguntas e retransmitindo. Então, você seria o despachador, quem mandou a mensagem é o solicitante e você retransmitiu para mim. E eu tenho que dar destino nessa ocorrência que está sendo gerada. Eu vi esses dias, não é? Pode parecer uma bobeira, mas acho que a pessoa foi muito esperta, como você falava, né? Num dos grupos de bairro, não é? A pessoa percebeu que seria assaltada, né? Estava em trânsito aí. O que ela fez? Pegou o celular e colocou compartilhamento de localização em tempo real no grupo. Não é? E o celular foi levado, né? As pessoas que estavam lá foi monitorando, os próprios membros da polícia que estavam no grupo foram lá e chegaram no sujeito aí que tinha praticado furto, não é? Então, não basta só ter a tecnologia, né? Entender como a tecnologia funciona e usar da melhor maneira possível. Sim, isso é importante. Uma outra questão que foi comentada na reunião anterior é que ali no bairro do Jardim Jacarandá, e o bairro margeia a Rio Negro Solimões. E novamente o pessoal cortou a cerca. E ali eu não sei se pertence ao município ou se pertence ao Estado, através do DER. Então nós também estamos oficiando para que seja fechado novamente aquele acesso, até por conta de segurança mesmo. Porque o cara ali, se praticar um crime naquele bairro ali, ele foge, né, o mais rápido possível, sem passar por dentro da cidade. Exatamente, não é? E é isso, são um conjunto de detalhes, é o que a gente estava falando, né? Iluminação pública, ajuda a coibir crimes, não é? Acesso, está ligado a isso. A gente tem uma estrutura grande, como você colocou, né? Canadá, Jacarandá, IPs, etc. Uma área gigante, nova na cidade, não é? Que você tem ainda casas em construção, etc. Então, são locais que a gente sabe que, infelizmente, são mais visados. Não é? Então, tudo isso é um conjunto de fatores que se soma para se pensar a segurança pública. Sem dúvida. Eu falo assim, não é ligado diretamente, né? Mas é uma ligação indireta. É função do Conselho de Segurança avisar a CPFL que a lâmpada está queimada? Em tese, não. Mas se, de certa forma, eu posso orientar o morador que ele ligue no 0800 da CPFL e faça o pedido, a segurança daquela localidade será melhorada. Não tenho dúvida. É uma cerca nas margens da rodovia. Pode e deve. É na rodovia Altina-Arantes, por exemplo. O gado está adentrando a rodovia, risco de acidente. Pode, a gente entra em contato, né? O que eu não posso, enquanto presidente e os demais membros da diretoria, ficarmos responsáveis de fazer tudo isso. Aí, você havia me perguntado no intervalo sobre os membros efetivos do Conselho. Né? Quem são os membros e quem pode ser membro do Conselho? Qualquer pessoa da comunidade que participe das nossas reuniões pode ser um membro efetivo. Agora, o que eu tenho, e até pedi isso na coordenadoria, estou esperando a resposta, esperando chegar, quantos membros efetivos do Conselho de Segurança estão em Batatais, né, que Batatais possui. Porque nas nossas reuniões nós temos uma frequência muito baixa de pessoas. E aí falar que é membro do Conselho só por falar que é membro, né, não está certo. Né? Nós precisamos também cobrar, sim, sem dúvida nenhuma, né, estarmos, né, diante dos fatos, apresentando as críticas, as sugestões, mas que a gente também vá às reuniões, leve, né, ao conhecimento das polícias de uma forma geral aquilo que é necessário para a nossa comunidade.
Exatamente, né? É fundamental isso, e que de fato essa participação se converta aí em trabalho, em ações, não é? E numa rotina de compreender, porque também tem um papel importante que muitas vezes as pessoas esquecem, que é compreender o funcionamento das estruturas de segurança e repassar para a comunidade, não é? Não adianta nada estar confinado naquele pequeno grupo e a população não ter informação. É isso que a gente está comentando aqui, olha. E aí, né? Mudou essa estrutura de funcionamento, mas o usuário está sabendo? Então, aí, né, precisa disso. Precisa realmente a gente estar assim, integrado, né, com essas relações entre as forças policiais e a comunidade. Então, assim, eu não vou me recordar agora aqui, tem um número, depois eu prometo mandar para você, tem um número de celular que foi uma doação do Sindicato Rural para a Polícia Militar, específico para atendimento no município de Batatais de ocorrências na área rural. Por quê? Nós temos uma grande parcela das propriedades rurais em que o telefone normal não funciona. E as pessoas têm instalados na sua propriedade a internet. Então, para essas localidades, em situações de emergência, existe um número de celular com WhatsApp para esse atendimento específico. Qualquer outro atendimento deve ser feito através do 190, no caso da Polícia Militar, no caso da Polícia Civil, 197, no caso da Guarda Municipal, 153. Então, é essa orientação que a gente tem que deixar bastante clara para que aconteça. Tem 2 semanas, o pessoal de um sítio me mandou mensagem. Ô Jorge, tem um veículo aqui na propriedade e está esquisito, está longe, está no meio do mato. Tem como se acionar a Polícia Militar? Aí, inclusive, levei ao conhecimento do Tenente Lucas depois, falando para ele o seguinte, falei assim, já são 6 anos que eu estou na reserva, né, que eu estou inativo, né, que eu aposentei. E falei para ele o seguinte, Tenente, o pessoal ainda continua me ligando. Ele falou, não, Jorge, o pessoal tem que entender que a sua época, né, a sua fase de policial já foi encerrada. Então, o pessoal tem que aprender a ligar 190. Falei, não, eu estou orientando, né, da melhor maneira possível, mas que as pessoas ainda procuram. Mas que eu digo hoje, liguem, né, para os serviços de emergência. Lá tem sempre gente para atender. Tá bom? O Jorge ajuda, mas senão daqui a pouquinho eu estou virando um copom aqui e eu não consigo nem cuidar da minha família. Exatamente, né? E já acumulando aí o trabalho junto ao Conselho também. Jorge, quero parabenizar pelo trabalho, não é? A gente vê o resultado aí, né? Interagindo com as áreas rurais, enfim, numa série de medidas. O programa está à disposição aqui do Conselho em tudo que precisar. A gente espera, né, uma dinâmica aí maior na população, na participação dos membros da comunidade, e caso esses não tenham mais possibilidade de participar, né, que abram vagas aí para outras pessoas, e conte sempre aqui com o Espaço da Educadora para fazer essa ponte aqui com a população. Eu fico agradecido pelo convite, né? E assim que nós tivermos novidades, a gente vai entrando em contato e traremos para vocês, tá bom? Muito obrigado.